Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo hoje. É uma honra servir como primeira-dama dos Estados Unidos da América. A vida e o passado de Melania Trump têm sido objeto de muito interesse e escrutínio, especialmente em relação às suas origens e seu eventual casamento com Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Muitas especulações cercaram a união deles. Quem era essa figura misteriosa e como ela chegou ao papel de primeira-dama dos Estados Unidos? À medida que aprofundamos sua história, muitas verdades não contadas são reveladas. Agora, aos 54 anos, Melania Trump finalmente provou o que muitos há muito suspeitavam: início da vida e infância. Melania Trump, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, nasceu Melania Knaus em 26 de abril de 1970, na Iugoslávia, que agora é reconhecida como Eslovênia. Seu pai, Viktor Knaus, inicialmente trabalhou como motorista e, posteriormente, tornou-se vendedor de peças de carro para um fabricante estatal de veículos. Através de seu emprego, ele estabeleceu conexões com a Liga dos Comunistas da Iugoslávia, o Partido Comunista Nacional. Sua mãe, Amália, trabalhava como modelista em uma fabricante de roupas infantis chamada UT Tranka, em Snezhnik. A família residia em um complexo habitacional administrado pelo Estado localizado em Voa Heroja Moroka. Melania tem uma irmã mais velha, Ines, e um meio-irmão mais velho de um relacionamento anterior de seu pai, Denis Telak, que, segundo relatos, ela nunca conheceu, apesar de um teste de paternidade confirmado. Seu pai negou a paternidade de Denis. Embora Viktor Knaus fosse membro do Partido Comunista da Iugoslávia, que promovia o ateísmo estatal, ele fez suas filhas serem batizadas em segredo como católicas, uma prática que não era incomum na época. A família desfrutava de um estilo de vida relativamente confortável em comparação com muitos outros em sociedades comunistas, frequentemente passando férias em várias partes da Europa. O apartamento deles era notavelmente decorado com paredes coloridas, distinguindo-se de muitos outros na região. Durante sua infância, Melania e seus colegas, filhos de trabalhadores de fábricas, participaram de desfiles de moda que exibiam roupas infantis. A indústria têxtil era a principal atividade econômica em Snezhnik, e os alunos frequentemente eram dispensados da escola para participar desses eventos. Desde cedo, Melania demonstrou um grande interesse por moda, customizando e costurando suas próprias roupas, uma habilidade que aprimorou observando sua mãe trabalhar. Ela se destacou academicamente e foi nomeada tesoureira da escola. Na adolescência, Melania se mudou com sua família para uma casa de 2 andares em Snezhnik. Sua juventude na Eslovênia foi marcada por uma fascinação pelos Estados Unidos. Ela considerava a presidência de Ronald Reagan um momento crucial para seu país, e o lançamento da CNN Internacional em 1985, ofereceu à sua família acesso à mídia americana. Aos 15 anos, Melania se mudou para Ljubljana para estudar na escola secundária de design e fotografia, onde estudou até se formar aos 19. Apesar da exclusividade da escola, ela foi aceita e viajava diariamente de trem de sua cidade natal até a capital. Após o primeiro ano, Melania e sua irmã Ines se mudaram juntas para Ljubljana. Depois de se formar, ela se matriculou na Faculdade de Arquitetura e Engenharia Civil e Geodésica para aprofundar seus estudos em design. No entanto, quando a campanha de seu marido começou, ela afirmou ter um diploma em arquitetura pela Universidade Eslovena, uma credencial que nunca utilizou devido à sua decisão de seguir uma carreira de modelo. No entanto, os repórteres não conseguiram confirmar seu status como graduada na faculdade, ou se ela frequentou mais de um ano de educação superior. Como Melania e Donald Trump se conheceram? Como a carreira de modelo de Melania se desenrolou e quão dedicada ela é ao seu filho Barron? A jornada de modelagem de Melania Trump começou cedo. Ela começou a modelar aos 5 anos, e aos 16, o fotógrafo esloveno Sten Jerko a notou em um desfile de moda escolar. Embora inicialmente quisesse ser designer de moda, Melania ganhou um concurso de modelagem com o estúdio italiano Cinatea, que incluía um papel em um filme. No entanto, ela rejeitou a oferta depois de enfrentar uma abordagem indesejada de um produtor. À medida que continuava sua carreira de modelo, Melania mudou seu nome para Melania Knaus
e viajou pela Europa em busca de oportunidades. Em 1996, aos 26 anos, Melania se mudou para Manhattan, um pouco mais velha do que a maioria das modelos que estavam começando. Zampolli a ajudou a se estabelecer, arranjando um apartamento com o fotógrafo Matthew Attanian, e o aluguel dela era descontado dos ganhos de modelagem. Ela evitava as festas que eram comuns entre as modelos e levava uma vida mais privada. Melania foi destaque em uma sessão de fotos sexualmente explícita para uma edição de 1997 da Max, uma revista masculina francesa, com outra modelo. As fotos foram tiradas pela fotógrafa Alexandra Al de Basville. O trabalho não foi remunerado, prometendo apenas exposição em uma revista de destaque. Durante suas primeiras semanas nos Estados Unidos, seu visto de viagem não permitia que ela trabalhasse no país. Apesar disso, ela aceitou 10 trabalhos de modelagem que lhe renderam aproximadamente $20 mil. Depois, ela recebeu um visto H-1B que a autorizou a trabalhar. Ela teve seu primeiro grande trabalho quando posou para um anúncio de cigarro Camel, fotografado por Ellen von Unwerth, que foi exibido como um outdoor em Times Square e publicado na Rolling Stone. A oportunidade surgiu de uma lei que exigia que anúncios de cigarros apresentassem indivíduos acima de 25 anos, o que excluía a maioria das modelos aspirantes. Quando sua colega de quarto Attanian deixou Nova York, Melania se mudou para um apartamento perto da Park Avenue. Tornar-se cidadã, segundo Melania Trump, é o maior privilégio do planeta. Ela se tornou cidadã no mesmo ano em que teve seu filho com Donald Trump, Barron Trump, em 2006. Ela obteve a cidadania por volta da época em que seu marido, Donald Trump, considerava uma candidatura presidencial. Em 2001, Donald e Melania se separaram brevemente, e um ano depois, ela recebeu um green card que lhe permitiu ficar e trabalhar nos Estados Unidos. Questões foram levantadas sobre como ela se qualificou para o visto na categoria de habilidade extraordinária, que agora estão nos Estados Unidos. Como Melania conheceu Donald Trump, em setembro de 1998, Melania Trump foi apresentada a Donald Trump por um amigo em comum em uma festa. Na época, Trump estava com outra pessoa, mas Melania não estava interessada em dar seu número de telefone imediatamente. Em vez disso, ela pediu que ele lhe desse o número dele, o que ele fez, vários números pessoais, não apenas a linha do escritório. O raciocínio de Melania era simples. Ela queria evitar ser apenas mais um número na agenda dele. Embora seja um pouco confuso, costuma-se dizer que eles se conheceram no Kit Kat Club. Uma semana depois, Melania ligou para Donald e eles saíram em um encontro. Ela se fez de desinteressada, não demonstrando muito interesse para deixá-lo ainda mais intrigado. Curiosamente, a personalidade de Trump lembrava Melania de seu pai, e eles tinham idades e aparências semelhantes. Quando começaram a namorar, Melania teve acesso ao livro de Trump, Trump, A Arte da Recuperação, onde ele expôs suas opiniões sobre relacionamentos, o que lhe deu uma visão do que ele estava procurando. No dia 8 de setembro, Melania realizou uma coletiva de imprensa, onde falou sobre suas conquistas e insinuou ser uma top model, e até ter um papel em um filme com Mickey Rourke. Ela fez isso para aumentar seu perfil público, embora algumas de suas alegações fossem difíceis de verificar e parecessem fora de caráter para sua persona geralmente discreta. Os Trump disseram mais tarde que se conheceram pela primeira vez na New York Fashion Week. Logo após esse evento, embora rumores sobre o relacionamento deles possam ter circulado antes disso, seu primeiro romance durou apenas algumas semanas. Melania até terminou com Trump depois de ver sua ex-namorada, Cara Young, saindo da Trump Tower, mas eles rapidamente voltaram a namorar. O relacionamento com Trump abriu muitas portas para Melania. A fama e as conexões dele deram a ela novas oportunidades, e ele era conhecido por tratar as mulheres melhor do que muitos outros homens famosos. Em outubro, ela conheceu os Kennedy em um gala e sempre admirou Jacqueline Kennedy, que havia falecido recentemente. Estar com Trump também significava conviver com outras celebridades de alto perfil em vários eventos. Embora tenha aceitado menos trabalhos com o passar do tempo e dedicado mais tempo a ele. Em 1999, o casal ganhou atenção após uma entrevista com o radialista Howard Stern em seu programa, onde ele fez perguntas sexuais chocantes.
Trump anunciou sua candidatura à nomeação presidencial do Partido da Reforma em 7 de outubro de 1999, e Melania apoiou firmemente a decisão. Quando perguntada pelo New York Times qual seria seu papel se Trump se tornasse presidente, ela respondeu: "Eu seria muito tradicional como Betty Ford ou Jackie Kennedy." Ela foi uma das primeiras modelos recrutadas para a agência de modelos de Trump, a Trump Model Management, após sua criação em fevereiro de 1999. Nos meses seguintes, ela apareceu em várias revistas e anúncios organizados por pessoas próximas a Trump. Enquanto Trump organizava sua campanha, Melania apareceu na edição de fevereiro da Sports Illustrated Swimsuit Issue, onde foi fotografada de biquíni ao lado de uma grande baleia inflável, com a produção sendo feita por Antoine Verg, um associado de Zampoli. Logo após a sessão de fotos, Verla a chamou de volta para outro projeto, onde ela posou nua com uma estética de Bond Girl. Trump havia pressionado pela inclusão dela em uma edição da GQ, e o relacionamento dela com Trump permitiu que a sessão tivesse acesso ao Boeing 727 de Trump. As imagens da sessão foram apresentadas na edição de janeiro da revista GQ. Na época, o envolvimento de Trump não foi revelado. Ela então apareceu em outra sessão de fotos sexualizadas, onde foi posada em uma maquete do Salão Oval. Em janeiro de 2000, rumores circularam de que Melania e Trump haviam se separado, com diferentes histórias sobre quem terminou. Eles rapidamente ajustaram suas fotos e artigos conjuntos para refletir a mudança. Apesar disso, eles mantiveram contato e voltaram a ficar juntos alguns meses depois. Melania obteve seu Green Card em 2001, permitindo que ela morasse permanentemente nos Estados Unidos. Ela e Trump se mudaram para a Trump Tower em 2002. Em abril de 2004, Melania fez sua estreia no programa de Trump, The Apprentice. Mais tarde naquele mês, Trump propôs a Melania no aniversário dela, bem antes de irem ao Met Gala. Ele se sentiu pronto para se casar porque Melania não o pressionou, e ele acreditava que ela havia contribuído para seu sucesso recente. Comparada às esposas anteriores de Trump, Melania era uma combinação melhor. Ela não era tão ambiciosa quanto sua primeira esposa, nem tão dramaticamente pública quanto sua segunda. Ela apoiava Trump de forma discreta e concordou com seu acordo pré-nupcial antes do casamento. Ela foi a Paris com Anna Wintour e André Leon Talley para escolher um vestido de noiva de John Galliano. Nos dias que antecederam o casamento, Melania estampou a capa da Vogue com seu vestido. Eles se casaram em 22 de janeiro de 2005 na igreja Bethesda by the Sea, em Palm Beach, Flórida. A recepção de casamento foi realizada na propriedade de Trump, Mar-a-Lago, planejada por Preston Bailey. O evento contou com a presença de várias celebridades de diferentes áreas. A única dama de honra de Melania foi sua irmã Enz, que havia se mudado para Nova York para ficar perto dela. Enz cuidou dos detalhes do casamento, mas recusou a oferta de Trump para transmitir a cerimônia pela NBC. O casal tinha 3 residências principais: Trump Tower em Nova York, Trump National Golf Club em Bedminster, Nova Jersey, e Mar-a-Lago na Flórida. Para ter seu próprio espaço, Melania construiu um spa privado no último andar da Trump Tower. Melania aceitou esse arranjo, pois se importava com Trump e não se via como uma interesseira. Ao participar de eventos com Trump, Melania frequentemente ficava apenas por um breve período, preferindo retornar à sua residência privada. Ela também aceitava que Trump nunca aprendeu sua língua nativa, afirmando que não se importava porque não era uma esposa que ficava dando a mesma cantada. Eric Trump e Ivanka Trump, do primeiro casamento dele com Ivana Zelničková, além de Tiffany Trump, do segundo casamento com Marla Maples. Melania desenvolveu uma relação especialmente próxima com Tiffany, que tinha 6 anos quando Melania começou seu relacionamento com o pai de Tiffany, e se esforçou para garantir que Tiffany se sentisse incluída entre seus meio-irmãos. A mídia cobriu extensivamente a gravidez de Melania, que foi marcada por sua segunda aparição na capa da Vogue, onde ela aparecia de biquíni e com um casaco aberto. Durante esse tempo, Melania passou meses com sua irmã, que havia se mudado para Nova York, enquanto seus pais a visitavam frequentemente durante a gravidez. Ela também supervisionou a construção de um quarto de bebê na Trump Tower e realizou um chá de bebê na loja de brinquedos, Fall Schwartz,
onde solicitou que os brinquedos e presentes recebidos fossem doados a um hospital infantil. Em 20 de março de 2006, Donald e Melania receberam seu filho, Barron William Trump. Melania escolheu o nome do meio do filho, enquanto Donald escolheu seu primeiro nome. Vale notar que Donald já havia usado o nome Barron como um pseudônimo quando fez-se passar por seu próprio agente de relações públicas. Após o nascimento de Barron, Melania se envolveu ativamente em sua criação, o que levou a uma redução em sua participação em eventos públicos com seu marido. Donald havia comunicado sua intenção de estar menos envolvido na vida da criança caso tivessem um filho, um sentimento que Melania posteriormente expressou aprovação, afirmando que preferia que ele não participasse de atividades como trocar fraldas ou colocar Barron para dormir. Ela evitou em grande parte empregar babás, com poucas exceções durante os primeiros anos de Barron, insistindo em supervisionar pessoalmente seus cuidados. Essa mudança de foco resultou em uma diminuição nos compromissos sociais de Melania, permitindo que Donald retomasse a corte a supermodelos, o que deixou Melania desconfortável, embora ela não soubesse das mulheres que mais tarde afirmaram ter tido casos extraconjugais com ele. Após estabelecer seu papel como Trump, Melania se retirou em grande parte da vida pública, aceitando ocasionalmente trabalhar em projetos beneficentes e participando de um comercial da Aflac. Ela se tornou cidadã dos Estados Unidos em 28 de julho de 2006, patrocinando posteriormente seus pais através do processo de imigração em cadeia, o que seu marido mais tarde criticou. Além de sua cidadania americana, tanto ela quanto seu filho mantinham múltiplas cidadanias na Eslovênia, residindo predominantemente em propriedades Trump. Melania raramente se associava a outros fora de seus pais e de seu filho. Durante os momentos passados com seu marido, eles gostavam de assistir filmes juntos, incluindo seus favoritos em comum, E o Vento Levou e Crepúsculo dos Deuses. Sua linha de joias e empreendimentos nos negócios. Em 2010, Melania Trump lançou sua linha de negócios, chamada Melania Time, que incluía relógios e joias. Ela vendeu as peças na QVC. A coleção incluía bijuterias e relógios de moda que variavam entre $30 a $200. Ela foi intencional em não usar o nome Trump em sua marca, corrigindo repórteres que a chamavam de Melania Trump. Ela desenhou os modelos ela mesma, que eram baseados em 3 locais onde havia vivido: Nova York, Palm Beach e Paris. Ao longo dos anos seguintes, ela lançou coleções adicionais da Melania, que esgotaram a cada vez. Melania, então, apresentou uma linha de produtos de cuidados com a pele com infusão de caviar sob a marca Melania Marks Skincare. Em 2011, a marca nunca foi lançada, e isso trouxe um processo legal quando a empresa que vendia os produtos, a New Sunshine, passou por mudanças de gestão e cancelou o contrato. A empresa alegou que um executivo havia dado um acordo favorável aos Trumps porque era amigo da família. O caso foi decidido a favor de Trump, e a quantia a ser paga a ela foi resolvida fora do tribunal. Ela havia processado a empresa inicialmente por $50 milhões em receita perdida. Recomitindo-se à maternidade, Melania acabou encerrando a produção de sua marca de joias. Encorajar seu marido a se candidatar à presidência durante a eleição de 2016. Ela afirmou que ele precisava se comprometer com a campanha ou parar de discutir a possibilidade. Assim que a campanha começou, Melania deixou claro para o marido que não seria forçada a participar de eventos de campanha e só faria aparições quando quisesse. Consequentemente, seu envolvimento na campanha foi relativamente modesto, uma mudança em relação aos papéis mais ativos, geralmente assumidos pelos cônjuges de candidatos presidenciais desde o início do século XX. Ao explicar sua participação limitada, ela citou sua responsabilidade de ficar em casa com seu filho, Barron. Apesar de sua presença pública restrita, a rotina diária de Melania foi significativamente impactada pela campanha. Atividades nas redes sociais em tempo real. Antes uma usuária ativa de plataformas como Instagram e Twitter, seu envolvimento diminuiu à medida que a campanha se desenrolava. Enquanto muitos, incluindo os colaboradores mais próximos de Donald, ao contrário de muitos conselheiros de Donald, ela o encorajou a confiar em seus instintos e expressar seus pensamentos genuínos, embora desaprovasse seu uso de palavrões.
Melania acompanhou de perto a campanha de casa, analisando dados de pesquisas e observando as interações do marido com os oponentes. Ela manteve comunicação regular com ele durante toda a campanha, incluindo discussões pós-comícios, nas quais fornecia avaliações francas de seu desempenho. Sua experiência como modelo se provou vantajosa durante a campanha, pois ela estava acostumada a lidar com fotógrafos e não precisava de um consultor de moda. Sua vivência na moda também a ensinou a ser intencional em seus movimentos, incluindo sua postura e maneira de andar. Melania expressou frustração por ser rotulada como tímida durante a campanha, atribuindo essa caracterização a indivíduos que a encontraram apenas brevemente e buscavam seus 15 minutos de fama, que pediu que ela se dirigisse ao público. Em ambas as ocasiões, suas observações foram breves. Seu primeiro discurso pré-agendado durante a campanha ocorreu em abril de 2016. A campanha buscava encorajar Melania a assumir um papel mais ativo, reconhecendo sua habilidade única de humanizar Donald e ressoar com o sonho americano a partir da perspectiva de uma imigrante. Hope Hicks atuou como a principal ligação entre a campanha e Melania, facilitando quaisquer aparições que ela desejasse fazer. Seus raros compromissos públicos a levaram a estados-chave onde seu marido precisava de apoio adicional, e seus discursos destacavam principalmente suas qualidades pessoais ao invés de focar em questões políticas, envolvendo-se com os principais concorrentes. Uma vez que ela acreditava que Pence era menos ambicioso do que outros candidatos e não representaria uma ameaça a Donald Trump. No entanto, seu relacionamento com Karen Pence, esposa de Mike Pence, não era tão harmonioso, pois elas compartilhavam poucos pontos em comum. Durante as primárias presidenciais do Partido Republicano de 2016, um super PAC que apoiava o oponente de Donald Trump, na terça-feira, esse anúncio intensificou a rivalidade entre os dois candidatos. Em julho de 2016, o New York Post publicou imagens escandalosas de Melania sob o título O Escritório Oval. Embora essas imagens tenham sido humilhantes e tenham feito Melania ficar fora da vista pública por 2 meses, não afetaram significativamente a campanha, já que ela foi vista como uma vítima na situação. Em 18 de julho de 2016, Melania Trump fez um discurso na Convenção Nacional Republicana que posteriormente gerou controvérsia devido à descoberta de que um parágrafo havia sido plagiado do discurso de Michelle Obama, na Convenção Nacional Democrata de 2008. Quando questionada sobre o assunto, Melania afirmou que havia escrito o discurso com assistência mínima. Notavelmente, ninguém da campanha de Trump revisou o discurso antes, uma prática comum em campanhas políticas, onde os discursos são tipicamente avaliados por várias pessoas. Donald Trump expressou sua raiva em relação à sua equipe, sentindo que havia decepcionado Melania, enquanto Melania pessoalmente sentia que havia falhado na campanha. Esse discurso foi o único pronunciamento significativo que ela fez durante a campanha. 2 dias depois, a redatora da equipe de Trump, Meredith McKeer, assumiu a responsabilidade pelo incidente, explicando que houve um mal-entendido quando se referiu a trechos do discurso de Obama como exemplos. O discurso também continha uma rara reflexão sobre sua origem, incluindo detalhes sobre sua família na Eslovênia e sua carreira inicial como modelo. Após o discurso, Melania se afastou em grande parte do engajamento público à medida que a eleição se aproximava. Em 7 de outubro de 2016, um mês antes da eleição, a fita do Access Hollywood foi vazada, gravada em 2015, logo após o casamento de Donald e Melania. A fita mostrava Donald fazendo comentários controversos sobre seu tratamento às mulheres. Imediatamente após o vazamento da fita, a principal preocupação da campanha girou em torno da resposta de Melania. Uma fonte anônima que estava com Donald na época relatou que ele demonstrou angústia visível e levou 2 horas para se aproximar de Melania, que supostamente expressou sua preocupação dizendo: "Agora você pode perder. Você poderia ter estragado tudo para nós, antes de sair da sala." Após seu pedido de desculpas em 2024, Michael Cohen, o ex-conselheiro pessoal de seu marido, prestou depoimento durante o julgamento do povo do estado de Nova York contra Donald J. Trump, indicando que Donald Trump havia reconhecido em particular a contribuição de Melania para a resposta estratégica da campanha,
enquadrando a conversa controversa na fita como uma conversa de vestiário. Melania manteve distância do marido, expressando frustração com seus comentários, que ela acreditava poderem comprometer sua candidatura. Ela levou um dia para formular sua resposta e recusou o pedido da campanha para fazer uma aparição ensaiada ao lado de Donald para controle de danos, optando em vez disso por abordar a situação à sua maneira. Além disso, ela se recusou a sentar-se ao lado dele durante seu pedido de desculpas gravado, uma expectativa comum para cônjuges em tais circunstâncias. Melania emitiu uma declaração afirmando que a fita não refletia o homem que ela conhecia e rotulou aqueles que o acusavam de má conduta sexual como mentirosos. Após o incidente, Melania ganhou mais atenção da mídia, o que ela achou frustrante devido à simpatia que isso gerou. Alguns dias depois, ela compareceu a um debate presidencial adornada com um laço, provocando ampla especulação sobre suas intenções, particularmente em relação aos comentários de seu marido na fita do Access Hollywood, que incluíam a frase "agarre-os pelas genitais". Após votar, Melania passou a maior parte do dia da eleição com seus pais na Trump Tower, enquanto o restante da família se envolvia em campanhas de última hora. A inauguração de Donald Trump ocorreu em 20 de janeiro de 2017. Após a eleição de seu marido como presidente, Melania anunciou sua decisão de não se mudar para Washington, D.C., e optando em vez disso por permanecer em Manhattan para permitir que seu filho Barron completasse o ano letivo lá. Esse arranjo também facilitou uma introdução gradual de Barron à Casa Branca, mitigando sentimentos de sobrecarga. Durante esse período, Melania negociou termos revisados para seu acordo pré-nupcial, a fim de refletir as mudanças significativas em suas circunstâncias desde sua assinatura inicial e garantir uma herança adequada para Barron. Melania Trump é notável por ser a segunda mulher nascida no exterior a servir como primeira-dama dos Estados Unidos, após Louisa Adams, que nasceu na Inglaterra. Além disso, ela foi a primeira cidadã naturalizada a assumir esse papel. Ela tem sido predominantemente ouvida falando inglês e esloveno fluentemente. Ao interagir com falantes de outras línguas, ela utiliza um tradutor. Além disso, Melania foi a primeira católica a residir na Casa Branca desde o presidente John F. Kennedy e sua esposa Jacqueline, e é reconhecida como a segunda primeira-dama católica na história dos Estados Unidos.